falei para ele que a gente vai falar sobre o Código de Direito do Animal, aqui da Paraíba, e eu quero começar a nossa conversa. Perguntando para o senhor, no que o senhor se baseou? Você foi um mentor intelectual do Código, né? No que você se baseou para construir o Código? Então, antes de falarmos, darmos prosseguimento ao código, ao conteúdo do código, realmente é interessante que falemos acerca das bases científicas e jurídicas ensejadoras do nascedouro do código. E, nesse ponto, nós não podemos deixar de falar, Flávia, e quem agora nos ouve, na Declaração sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos da Universidade de Cambridge, assinada no dia 7 de julho de 2012 por 26 cientistas da área da neurociências. Foram 26 neurocientistas, neuroanatomistas, neurofisiologistas, neurofarmacologistas e neurocientistas computacionais cognitivos que, capitaneado por Philip Law, assinaram essa declaração proclamando que todos os animais vertebrados, portanto, todas as aves e todos os mamíferos, e também alguns invertebrados, a exemplo do polvo, a exemplo de insetos, eles têm consciência da vida. E o que é ter consciência da vida? Ora, quando alguém aperta meu braço, eu sinto dor, porque sou um ser senciente. E além de eu sentir dor, eu tenho consciência dessa dor que sinto. Então, não somente nós, humanos, como diversos animais, todos os mamíferos, as aves, insetos, portanto, alguns invertebrados também, eles têm essa consciência. E aí, essa declaração ainda fala, por exemplo, que as aves em especial, e mais em especial ainda, o papagaio cinzento da África, ele tem consciência da vida praticamente idêntica à consciência que nós humanos temos. Além disso, os pássaros pega-rabuda, eles se auto-reconhecem no espelho, assim como nós humanos nos auto-reconhecemos, assim como os elefantes, assim como os grandes símios. Então, assim, não resta nenhuma dúvida que a ciência testifica, desde 2012 até antes, mas o marco mesmo, teórico-científico, de que os animais são seres conscientes, é essa declaração intitulada Declaração sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, declarada, portanto, na Universidade de Cambridge em julho de 2012. Então, essa é a base científica em cima da qual nós construímos o Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba. Mas existem, não poderia deixar de ser diferente, as bases jurídicas. E a maior base jurídica é exatamente a nossa Constituição Republicana. Aquela Constituição que fez nascer o Estado Democrático de Direito, denominado de República Federativa do Brasil, no dia 5 de outubro de 1988, com a proclamação e promulgação dela, Constituição. Pois bem, essa Constituição traz diversos assuntos, dentre eles, em seu artigo 225, estabelece o que é o regime jurídico ambiental. Assim? Então, todos têm direito, e o artigo 225 é muito claro, ao estabelecer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, que somos nós, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E o parágrafo 1º, que vem logo abaixo do caput, da cabeça do artigo, desse artigo 225, estabelece que, para a efetividade desse direito, portanto, para que o meio ambiente permaneça ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, incumbe ao poder público. Então, esse parágrafo 1º cria uma obrigação de fazer para o Estado especificamente, então para o poder público, estabelecendo
o seguinte: preservar a fauna e a flora, vedadas na forma da lei qualquer ato que descumpra ou que fique longe da função ecológica da fauna e da flora, ou provoque a extinção das espécies, ou ainda submeta os animais à crueldade. Então, assim, nós podemos ver que esse mandamento incerto no parágrafo 1º do artigo 225 da nossa Constituição, e em específico no inciso 7 desse parágrafo 1º, o legislador constituinte originário, ele deu dois vieses, ou deixou dois caminhos aí. Um de proteção ao animal, para que nós, então, é um viés antropocêntrico, portanto, um viés que garante que os animais devem ser preservados, a sua função ecológica deve ser preservada para que nós, humanos, tenhamos uma vida digna, para que nós, humanos, possamos viver aqui na Terra, nesta e nas próximas encarnações, ou nas próximas gerações. Mas, além disso, né, além dessa determinação, ele estabelece uma outra determinação de viés completamente animalista e não antropocêntrico, porque ele veda, ele estabelece a vedação, a proibição, a submissão de animal a qualquer crueldade. Então, ali, ele também não fez acepção de animais, ele não fez, o legislador, nenhuma diferenciação de animais. Então, todo e qualquer animal que está aqui sob a égide de nossa Constituição, ele não pode ser submetido à crueldade. Então, nós temos esse dispositivo que criou essa regra de proibição à crueldade, mas esse dispositivo cria uma norma que, à luz da teoria dos princípios de um renomado autor conhecido por Humberto Ávila, então, Humberto Ávila, em seu Teoria dos Princípios, deixa muito claro o que eu vou fazer agora a título de raciocínio dessa norma estabelecida pelo inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225. Ali nós temos uma norma que se desdobra em uma regra proibitiva, mas se desdobra também em princípios, vários princípios. Dentre eles, o princípio da dignidade animal e o princípio da universalidade, tal como esposado em artigo científico intitulado Introdução ao Direito Animal, do professor Vicente de Paula Ataíde Júnior. Então, olha só, a um só tempo nós temos essa regra proibitiva e nós temos o princípio da dignidade animal. E não se pode falar em princípio da dignidade animal, então nós não podemos falar em dignidade animal sem falarmos em um mínimo de catálogo de direitos fundamentais. Em um catálogo de direitos fundamentais que diga minimamente dos direitos fundamentais desses animais, garantidores dessa dignidade animal. E nesse ponto, exatamente nesse ponto, Flávia e demais ouvintes, nós realmente, enquanto paraibanos, conseguimos cumprir esse papel. Nós estabelecemos, no artigo 5º da Lei 11.140, de 2018, do Código, portanto, de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba, esse rol mínimo de direitos fundamentais garantidores da dignidade animal. Então, isso vale universalmente. Esses direitos fundamentais, professor, então é o que existe no nosso Código da Paraíba, é o que faz o nosso Código ser considerado o mais completo do Brasil e do mundo? O que mais ele traz para ser considerado assim? Então, esse código, esse livro que comenta, inclusive, o nosso código, né, coordenado pelo professor Vicente de Paula Ataíde Júnior, que tem 34 autores comentando, 34 autores da área de biologia, de veterinária, de direito, comentando essa lei. Esse código, esse artigo 5º, mas não somente ele, Flávia, como também outros que nós podemos comentar, certamente, que faz do nosso código o mais vanguardista. Mas o nosso código ainda, Flávia, permita-me só encerrar ainda as bases jurídicas, o nosso código ainda
para existir com o teor que existe, baseou-se aí também não somente na Constituição Federal, como também na Lei dos Crimes Ambientais, na Lei 9.605 de 98, especificamente no artigo 32, que estabelece que é crime ambiental, e na verdade, como vem defendendo o professor Vicente, é crime animalista, né? Maltratar animal, abusar animal, e abuso, crueldade e maus tratos vem definido não somente no nosso código, como também na resolução número 1236, de 26 de outubro de 2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, essa resolução 1236 de 2018, ela estabelece o conceito do que vem a ser abuso, crueldade e maus tratos a animais, mas o nosso código também cumpre esse papel no parágrafo 1º de seu artigo 7º. Então, nosso código baseou-se, além do artigo 32 da Lei 9.605 de 98, também no decreto 24.645 de 34, o decreto de Getúlio Vargas, um decreto bem vanguardista que traz a possibilidade de um animal ir a juízo, no parágrafo 3º do artigo 2º, traz em seu artigo 3º o conceito de várias hipóteses maltratadoras de animais e que, diga-se de passagem, Flávia, esse decreto 24.645 de 34 vige, ou seja, vigora, tem eficácia plena até hoje. Tanto é que são várias as decisões do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que invoca esse decreto em suas fundamentações. E, por último, não poderia deixar de ser, o nosso código tem toda, olha só, Flávia, a base científica e a base jurídica de nosso código. Então, não é da cabeça de protetor, não é da cabeça de defensor de animal. Tem todo esse suporte, esse cabedal jurídico e científico, mas também jurisprudencial. Nós sabemos que a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4983, que discutiu acerca da inconstitucionalidade da Lei número 15.299 de 2013, a lei do Estado do Ceará, que erigiu a vaquejada à categoria de atividade esportiva, e discutindo-se sobre sua inconstitucionalidade nessa ADI 4983, o STF entendeu que realmente a vaquejada, essa lei era inconstitucional por digamos assim, afrontar de morte o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 de nossa Constituição, porque incitou à vaquejada os maus tratos aos animais que dela, vaquejada, participam. E não somente os touros, como também os cavalos. E aí, o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que tem 72 parágrafos, especificamente no parágrafo 20, no parágrafo 32 e no parágrafo 37, são os principais parágrafos desse voto vista de Luiz Roberto Barroso, para o contexto do que nós agora falamos. Ele, ministro Barroso, deixa bem claro que aquela vedação à crueldade deve ser compreendida como valor autônomo. Ora, ele diz valor autônomo, ora, ele diz norma autônoma. Mas essa autonomia em relação a quê? Ao direito ambiental. Então, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso e também a ministra Rosa Weber estabelece em seu voto vista que desse mesmo dispositivo é retirada ou é reconhecida a dignidade animal. Então, nós percebemos que, de fato, nós temos ali uma norma autônoma do direito ambiental, revelando assim o marco jurídico constitucional do direito animal. Então, essa é a base científica e jurisprudencial e jurídica de nosso Código de Direito e Bem-Estar Animal paraibano. E aí você perguntou, Flávio, que pontos, né, poderiam ser enaltecidos para dizer que o nosso código é, de fato, a lei mais vanguardista do planeta Terra. Então,
não somente o artigo 5º, mas o artigo 5º assim, de uma lucidez. Os direitos fundamentais, é isso? Isso. O artigo 5º elenca os direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito a que todo animal paraibano tem de ter uma vida digna, de ter suas integridades física e psíquica respeitadas. O direito a estar em um ambiente higienizado, ao abrigo do sol e da chuva, em um local onde ele possa desenvolver o seu comportamento natural. Todo animal paraibano também tem direito a uma assistência médico-veterinária adequada. Enfim, são vários os direitos fundamentais dos animais paraibanos. Além disso, Flávia, o nosso artigo 2º, ele é bem claro ao estabelecer o princípio da igualdade animal. Então, todos os animais nascem iguais perante a vida. É o conteúdo do início do artigo 2º. Então, o artigo 2º do nosso Código não faz nenhuma acepção entre os animais paraibanos. Então, todos nascem iguais perante a vida. Isso quer dizer que todos os animais paraibanos vão ter direito ao acesso aos direitos fundamentais listados mais abaixo, no artigo 5º. Além disso, esse mesmo artigo 2º deixa bem claro que os animais são seres sencientes, que sentem dor, que sentem cheiro, que sentem agonia, que sentem tristeza, enfim, tal como nós, seres humanos. Então, além desses pontos, Flávia e demais ouvintes, existem vários e vários outros em nosso código que diz de seu vanguardismo. Você prefere já que eu diga agora ou a gente vai conversando e como é que você quer? Eu fiz algumas dúvidas aqui, aí eu quero já perguntar para você. Pode ser. Primeiro, o código é uma lei estadual, certo? Isso. Mas outros estados podem usá-lo como referência? Então, muito embora a Lei 11.140 de 2018 seja estadual, portanto, ela vale aqui em todo o estado paraibano, de João Pessoa a Cajazeiras, dos 223 municípios que compõem, a depender da teoria utilizada, pode sim as entidades de proteção animal ou o Ministério Público dos Estados invocarem o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba para fundamentar os seus pleitos nas respectivas petições. Mas como assim? Marcelo Neves desenvolveu uma teoria denominada de transconstitucionalismo ou transfederalismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o nosso legislador federal, o nosso legislador constituinte, por primeiro, estabeleceu que é vedada a crueldade em face de quaisquer animais, determinando ali, de maneira implícita, que todo animal tem direito a uma vida digna e que para que todo animal tenha direito a uma vida digna, há a necessidade de um catálogo mínimo de direitos fundamentais e, quando a União Federal não faz lei específica determinando quais são esses direitos fundamentais e um ente federativo se arvora a fazê-lo, como nós, da Paraíba, o fizemos, então quer isso dizer que pelo transconstitucionalismo ou transfederalismo, outros estados podem lançar mão da lei paraibana, já que a União Federal não legislou sobre a dignidade animal e os respectivos direitos fundamentais. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, é possível outro estado, e assim, quem for defender animais no outro estado, que pode ser o Ministério Público, que pode ser uma entidade de proteção animal, então pode lançar mão do Código Paraibano para fundamentar os seus pleitos, sim, desde que invoque essa teoria de Marcelo Neves. Perfeito. E, professor, outra coisa, houve alguma objeção? O nosso código é muito completo, está tudo muito amarradinho, né? Vocês não deixaram nenhuma brecha para que os animais sejam maltratados, nenhuma brecha. Houve alguma objeção para a validade do nosso código? Então, exatamente. Lamentavelmente, o agronegócio paraibano ajuizou, em maio de 2019, uma ADI
ação direta de inconstitucionalidade, questionando a inconstitucionalidade de nosso código. Então, 7 meses depois que vigorou o nosso código, os representantes da agropecuária entraram com essa ação de constitucionalidade. Isso, junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Você está me escutando bem, Flávia? O pessoal está escutando bem? Perfeito. Então, e aí, o que foi que eles fizeram nessa ADI? Essa ação direta de inconstitucionalidade. Eles elencaram 146 dispositivos, dizendo que esses 146 dispositivos eram inconstitucionais, como, por exemplo, o conceito de bem-estar animal. Como é que se pode afirmar que é um conceito baseado, inclusive, em resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e conceitua o que vem a ser bem-estar animal? Então, nós nos baseamos nela, nessa resolução em específico. Então, como pode conceito de crueldade, conceito de bem-estar animal? Então, 146 dispositivos foram taxados pelo agronegócio como inconstitucionais. E com pedido de liminar. E assim, para nossa surpresa, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba concedeu essa liminar sem ouvir o presidente da Assembleia Legislativa, sem ouvir o governador do Estado da Paraíba, à época, que era Ricardo Coutinho, enfim, sem qualquer embaraço, né? Então, assim, mas nós já tomamos as medidas cabíveis, estamos a ingressar agora, enquanto NEJA, Núcleo de Justiça Animal, como Amicus Curiae, que é um instituto jurídico possibilitado pelo artigo 138 do Código de Processo Civil, que estabelece que entidades ou pessoas físicas ou jurídicas podem ingressar em juízo desde que tenha conhecimento técnico sobre o tema ali discutido para auxiliar o juiz a resolver as pendências. Então, assim, aquelas questões. Nós vamos ingressar, sim, como Amicus Curiae, para defender. Também já tivemos reunião com o Ministério Público do Estado da Paraíba, quando o professor Vicente esteve aqui no dia 9 de dezembro de 2019, para o 3º Seminário Paraibano de Direito Animal, quando, então, nós lançamos este livro, né, que é o comentário sobre o Código. No dia 10, no dia seguinte, nós tivemos uma reunião com os desembargadores, entregamos esse código comentado a cada um dos desembargadores. Enfim, nós já informamos ao Tribunal de Justiça que, de fato, nós nos interessamos, científica e juridicamente falando, pelo direito animal. Então, o nosso código tem 119 artigos, não é isso? Então, 119 artigos que se desdobram em vários incisos e dispositivos. Por exemplo, só o parágrafo 2º do artigo 7º, que conceitua o que vem a ser maus tratos animais, ele tem quase 50 incisos, portanto, quase 50 dispositivos. E, infelizmente, a maioria está suspensa por conta dessa ação de inconstitucionalidade, mas que vocês vão entrar, eu não entendo muito o termo, vocês vão entrar para reparar isso, né? Para defendê-lo, exatamente. E há engajamento dos políticos paraibanos aqui na questão animalista, qual é a sua visão? O engajamento dos paraibanos no direito animal. Então, no cenário político, pois Fábio, lamentavelmente nós não temos assim, nenhum deputado ou nenhum vereador que de fato abrace a causa. É claro que o deputado Hervásio Bezerra, que é o autor do Código, né, paraibano, ele prestou um serviço assim incomensurável. Não tem como medir esse serviço que ele prestou quando assumiu para si a responsabilidade de levar esse projeto de lei adiante e transformá-lo em lei, em votação própria na Casa Legislativa Paraibana. Mas, assim, nós não temos ninguém que, de fato, abrace a causa no Parlamento, em nenhum dos 223 municípios, nem na Assembleia Legislativa. Por isso que é interessante que as pessoas se arvorem
a se sentarem nesses espaços de poder, porque enquanto nós não estivermos, nós que respiramos direito animal, não estivermos nas casas legislativas para provocarmos a tramitação e votação de projetos de lei que protejam, que defendam os animais, então vai ser bem difícil para eles, animais, porque nós estamos em um Estado democrático de direito que tudo só pode ser feito se lei expressamente dispuser. Se não tiver lei, a gente não pode fazer nada. Por isso, a grande importância de nós, de haver uma militância política nesse sentido, Flávia. Mas, aqui, professor, mas podemos continuar invocando os dispositivos do Código nas petições dos advogados? Isso, porque existem vários e vários dispositivos que estão vigorando. Assim, são vários ainda que estão valendo, que não tiveram sua eficácia suspensa nessa liminar. Por exemplo... Eu posso usar só os que estão valendo, né? Isso, então, pode... Não pode utilizar. Exatamente. Os que estão suspensos não poderão ser utilizados até a decisão final do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Mas aqueles que não tiveram sua eficácia suspensa podem sim ser invocados. Então, o senhor pode dizer pelo menos um artigo que foi considerado pelo agronegócio inconstitucional, professor? Posso, sim. Lembro o artigo 5º, que elenca, que enumera os direitos fundamentais dos animais. Então, logo o inciso 1 do artigo 5º, que estabelece que os animais têm direito à sua integridade física e psíquica, né, assim, ele foi invocado pelo agronegócio como sendo inconstitucional. Aí você diz, então, Francisco, ele fundamentou em quê para dizer que é inconstitucional? Não tem. A petição inicial não fundamenta. A decisão liminar do Tribunal de Justiça não fundamenta. É impressionante. Também são vários outros... exatamente. A fundamentação foi atacado. Isso, uma fundamentação genérica. Imagina, 146 dispositivos, Flávia. Então, deveria ser fundamentação jurídico-constitucional, um a um. Não tem isso na peça, na peça inicial. Tampouco tem isso na decisão liminar, que também necessitaria de fundamentação para suspender a eficácia, necessitaria de fundamentação para cada um dos 146 dispositivos, e não tem isso na decisão do Tribunal de Justiça, lamentavelmente. Isso fica claro o jogo de interesses, né, professor? O total jogo de interesses. Eu não sei se o senhor pode se posicionar dessa forma, mas é um jogo de interesses claro, né? Isso, é um jogo de interesse porque, assim, nosso código em nenhum instante impede o agronegócio, até porque não poderia fazer, né? Não é um código abolicionista, porque nós não temos ainda um espaço político coletivo para termos um código abolicionista. O nosso código é bem-estarista, olha, é código de direito e bem-estar animal. Claro, traz alguns direitos, mas traz algumas determinações que garantam o bem-estar animal. Então, o nosso código não impede em nenhum momento que o agronegócio se lance e continue a acontecer. Agora, o nosso código realmente põe um freio no sentido de criar algumas regras para que o agronegócio, digamos assim, tenha mais zelo e mais cuidado com os animais, mesmo que esses animais estejam a seguir para o abate. Sim. Dos artigos suspensos, por enquanto, qual que o senhor sente mais falta? Então, dos artigos que estão suspensos, o que eu sinto mais falta é exatamente esse artigo 5º, que estabelece os direitos fundamentais. Nem todo ele está suspenso, sabe? Só alguns incisos, mas os principais incisos estão suspensos. Então, esse é um dos pontos mais cruciais dessa decisão, que estabeleceu a suspensão da eficácia sem, contudo, fundamentar. Existe um artigo que o Vicente escreveu, né, professor,
que está disponível no site da Universidade do Paraná. Eu vou deixar depois de legenda aqui para o pessoal que tiver curiosidade, que ele escreveu um artigo bem completo, uma análise crítica, né, dessa ação de constitucionalidade. Aí ele fundamentou tudo, todos os artigos que não teve embasamento suficiente para poder dizer que é inconstitucional. É maravilhoso entender melhor o assunto. Isso mesmo, Flávia. E é em cima desse artigo também que nós estamos a preparar a peça de Amicus Curiae, que é essa peça que nós vamos ingressar enquanto Núcleo de Justiça Animal da UFPB para auxiliar o juízo a resolver essa ação, esse processo. Tá? Uma chegou também, o poder público aqui na Paraíba tem a obrigação de tratar animais com esporotricose, leishmaniose? Então, veja só, o nosso código, ele proíbe a eutanásia. Essa parte atualmente está suspensa, né? Mas, independentemente disso, eu vou esclarecer melhor. Mas o nosso código proíbe a eutanásia quando existe tratamento para tal, para a doença. Então, como existe tratamento para a esporotricose, como existe tratamento para a leishmaniose, então não pode haver. Aí você diz, não, mas não está suspenso? Então, mas segundo o princípio da dignidade animal, segundo o princípio, aliás, a regra proibitiva da vedação à crueldade e, assim, consequente direito à vida que todo animal tem, garantido pela Constituição, se há a possibilidade de se tratar um animal, então nós não podemos falar em eutanásia. Se assim acontecer, não é eutanásia, é assassinato de animal. E quanto ao tratamento, a gente pode obrigar o poder público a custear o tratamento desses animais? Então, veja só, eu penso que o Poder Judiciário tem amadurecido nesse ponto, tanto que o advogado Anderson, do GAEDA, que é um grupo de ativistas lá de Caruaru, Pernambuco, conseguiu obrigar o município de Caruaru a custear o tratamento de leishmaniose e de um animal em situação de rua, né? Invocando justamente o princípio da dignidade animal e assim, esse inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 de nossa Constituição. Então, eu penso que nós, enquanto advogados, nós devemos sim judicializar, Flávia, ao máximo a questão animal, a fim de que esse tema comece a ser discutido junto ao Poder Judiciário e assim os juízes comecem a amadurecer em relação a essa temática e comecem a conseguir... Então, comecem a dar, digamos assim, concretude à nossa Constituição na parte em que ela garante a dignidade animal. Então, esperar que o poder público vá tratar um animal com esporotricose, nunca devemos esperar. Temos que judicializar para conseguir esse tratamento. Exatamente. Não só esporotricose, como também leishmaniose. Aí tem de haver a judicialização. Aí nós estamos, assim, realmente nos preparando para, ainda neste semestre, acionarmos o Poder Judiciário em relação a vários temas, né, de direito animal. Dentre eles, veículos de tração animal, a proibição de veículos de tração animal, que aqui em João Pessoa existe uma lei do vereador Bruno Farias que proíbe, mas até agora, não obstante os nossos esforços, enquanto membro da Comissão de Direito Animal da OAB, lá em 2018, enquanto coordenador do Núcleo de Justiça Animal, desde 2016. Então, assim, nós já fomos a diversas reuniões na Prefeitura e no Ministério Público para isso acontecer, para que essa lei valha, que proíbe os VTAs, veículos de tração animal, mas até agora nada. Então, nós vamos, sim, judicializar. Me tira uma dúvida. Eu, como protetora, como é que existe uma lei municipal que proíbe os veículos de tração animal? Existe a lei
e a lei não é cumprida, não é colocada em prática. Não me faça pergunta difícil, Flávia. Eu fico Então, revoltada. eu digo a você agorinha, é o total descaso do poder público. Então, quando isso acontece, eles podem ser enquadrados, inclusive, a depender da situação, na improbidade administrativa. Sim? Então, como nós já tentamos de tudo, Flávia, em reuniões com a prefeitura, em denúncias junto ao Ministério Público, mas até agora não aconteceu, então nós vamos judicializar. Joia. Então, fale só um pouquinho dessa lei dos VTAs, professor, que é uma dúvida muito grande do veículo de educação animal. Cavalo, puxando carroça, burro, né, jumento, puxando carroça. O que essa nossa lei municipal diz? E existe alguma lei federal quanto a isso? Então, em nível federal, existe o Código de Trânsito Brasileiro, que foi alterado em 2015 e o seu artigo 24, ao estabelecer a competência dos municípios envolvendo o trânsito, determina que todos os 5.000, olha só, desde 2015, Flávia, desde 2015. Então, o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro determina, desde lá, que os 5.570 municípios registrem e licenciem os veículos de tração animal. Então, era para já todos os municípios terem colocado uma placa nos veículos de tração animal para terem controle sobre esses veículos, saberem quantos, saberem quais são os animais que pilotam, entre aspas, essas carroças, saberem se esses animais carregam consigo alguma doença zoonótica, a exemplo do mormo, que é fatal para eles, é fatal para o humano também, enfim, mas não tem nenhum controle em relação a isso. Então, isso em nível federal, não proíbe, autoriza, mas exige que o licenciamento e o registro a ser feito por cada um dos municípios. Tá? Que não ocorreu até agora. Não ocorreu até agora. Existe um arremedo de iniciativa no município de Campina Grande. Lá nós temos o vereador Olímpio Oliveira, que é bem assim incisivo nas políticas animalistas, o também ativista Rodrigo Freire, que fundou o FONBEA, que é o Fórum Municipal de Proteção Animal, dentre outros ativistas de Campina Grande, que juntos conseguiram começar esse trabalho, juntos com a prefeitura, conseguiram forçar a prefeitura a dar início a esse registro e licenciamento, mas até agora nada. Mas, estadualmente falando, nós temos o nosso código, que também não proíbe, mas cria diversas regras para além das regras do Código de Trânsito Brasileiro. E, municipalmente falando, portanto, em se tratando de lei de João Pessoa, nós temos uma lei proibitiva. Ela proíbe que, por onde exista asfalto, por onde exista tráfego de carros, não pode existirem carroças. Não pode carroças trafegar. E, além disso... A gente não fazer um projeto para tirar os animais de carroça? Então, mas essa... Tem a Lagoa de Maceió que teve um projeto, eu vejo só as fotografias. Maceió, Curitiba... Como é que a gente faz para aqui? Então, veja só, Flávio. Mas essa lei de João Pessoa, ela é tão boa que ela traz também, em seu artigo 7º, digamos assim, a saída para as pessoas que vão ficar sem os animais. Porque nós sabemos que as pessoas que estão com os animais, que utilizam os animais desses veículos, elas se sustentam daquilo. Então, aí a própria lei já dá a solução. Estabelece que a prefeitura crie programas de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, como, por exemplo, ajuda financeira, financiamento próprio com juros baixos, e coloca essas pessoas em cursos no Senai, no Senac, por exemplo, mas até agora nada foi feito. Por isso que nós vamos judicializar. Então, existe sim, em vários municípios já, não em vários, mas em alguns municípios já a proibição e que vem acontecendo.
Eu vejo dois problemas aí, professor. A gente vê que existem leis, existe uma legislação querendo amparar os animais, mas, primeiro, enquanto os animais forem vistos como coisas, nada vai acontecer, né? Enquanto nós formos minoria na política, também nada vai acontecer. O sistema é muito maior do que a gente. Então, junto animal considerado coisa e nenhum representante animalista no poder, a gente não vai conseguir nunca. Então, eu acho que as pessoas têm que realmente colocar a mão na consciência na hora das eleições e escolher mesmo candidatos animalistas para a gente começar a construir uma nova realidade. Porque é difícil demais. Uma lei existe, mas não é cumprida. Aí tem que judicializar para fazer a lei se cumprir. É um absurdo isso. É um absurdo mesmo, Flávio. É um absurdo. Mas permita-me ainda falar um pouco de nosso código, da parte que está vigorando, pode ser? Pode. Então, Flávia, existem vários pontos de nosso código que estão vigorando, especialmente os que tratam das penalidades, a partir do artigo 102. E, assim, as penalidades para quem maltrata animal aqui na Paraíba são bem severas. Esse código deve ser aplicado pela SUDEMA, que pode firmar convênio com a Guarda Municipal de cada um dos municípios onde tem, que pode firmar convênio com outros órgãos de municípios do Estado paraibano para a aplicação do código. Pois bem, quem for encontrado maltratando um animal, ele pagará uma multa de quase 10 mil reais. Imagina, quase 10 mil reais. O animal que for maltratado e que foi identificada a pessoa que maltratou, essa pessoa será responsável pelas despesas médico-hospitalares daquele animal. Então, ele pagará as despesas na clínica, os remédios, fisioterapias, cirurgias que, porventura, forem necessárias para restabelecer a saúde daquele animal. Se, Flávia, por exemplo, isso tudo está valendo, tá? Isso tudo está valendo. Se, por exemplo, Código da Paraíba, você chega, nós recebemos uma denúncia de que o animal X está sendo maltratado, aí nós chegamos na casa. Aí, de fato, é constatado que o animal X está sob maus tratos. E aí, o nosso código estabelece que aquela pessoa tutora perderá a tutela daquele animal. E não somente daquele animal. Se, porventura, ela tiver naquela casa mais 10 animais, mesmo que aqueles 10 outros animais não estejam sob maus tratos, aí, mesmo assim, pelo princípio da prevenção e da precaução que vem em nosso Código de Direito e Bem-Estar Animal, essa pessoa perderá a tutela de todos os animais, o que estava sendo maltratado e aqueles outros que, à primeira vista, não estavam sendo maltratados, mas que potencialmente ser submetidos a maltrato por aquela pessoa. Então, pelo princípio da prevenção e da precaução, ela perde a tutoria. E ainda, Flávia, não pode mais ter animais pelos próximos 10 anos, nem como lar temporário. Né? Se o maltratador, digamos assim, for agente público, né, assim, por exemplo, for lá na UFPB, então, se são encontrados animais sendo maltratados na UFPB, o responsável pelo pagamento da multa será o gestor que deveria ter tomado as medidas para que os maus tratos não acontecessem e não tomou. Assim, se porventura houver recidiva, aí essa multa pode ser dobrada. E assim sucessivamente. Então, nós temos assim, no que diz respeito às penalidades pelos maus tratos animais, que estão valendo, tudo isso que eu falei até agora está valendo, não tem, vai ficar suspensa, são bem vanguardistas também, Flávia. E uma das melhores determinações é a seguinte, que aquela multa é para cada um dos animais. Então, se a autoridade policial chega em uma casa e tem 5 animais sendo maltratados, a multa será aplicada para cada um dos animais encontrados sob maus tratos. Então, serão 5 multas nesse caso. Então, são determinações bem boas
protetivo animalistas. Maravilha. Ótimo. Aí perguntaram, e prisão? Não dá para prender? Então, em flagrante delito, se for em flagrante, sim, o camarada sai algemado da casa e vai para a delegacia. Assim, o artigo 32 da Lei 9.605 de 98 permite. Mas logo depois ele vai ser liberado porque é infração de menor potencial ofensivo. E aí, como se for a primeira, aquilo vai ser transacionado ou transigido do Ministério Público e aquele crime que renderia uma prisão de 3 meses a 1 ano poderá ser transformado em cestas básicas ou serviços à sociedade, à coletividade. Mas isso é a primeira vez. Se acontecer a segunda vez, aí não poderá mais haver a transação. Se acontecer a segunda vez com aquela mesma pessoa, né? Aí realmente a penalidade será a de prisão. Maravilha. Já que entramos nesse assunto, Francisco, explica para as pessoas, se eu estou presenciando crimes de maus tratos, como é que eu faço para denunciar? Qual é o passo a passo? Passo a passo. Primeiro de que tudo, mas o primeiro do primeiro é filmar. Então, filmar, mas tem que haver filmagem. Se não puder filmar, grave o som, porque às vezes o cachorro ou o gato está latindo ou miando, né, assim. Tire fotos, mas de preferência filme, porque a filmagem é que consegue dar vida à cena. A foto não consegue dar tanta vida à cena, mas se não puder filmar, fotografe. Assim? Certo. Segundo, dirija-se à delegacia dos crimes contra o meio ambiente, se essa situação se der aqui em João Pessoa. Se for em outro município que não tem delegacia especializada, qualquer delegacia está obrigada a receber. E aqui em João Pessoa também ainda, mesmo tendo a delegacia especializada, a pessoa pode ir para qualquer delegacia e o delegado está obrigado a registrar o boletim de ocorrências. E se não quiser registrar, a pessoa deve ligar para a ouvidoria da Polícia Civil imediatamente na frente do delegado, como eu já fiz. Né? A gente liga e aí ele é obrigado a registrar o boletim de ocorrência. Então, primeiro, filmagem, assim. Segundo, boletim de ocorrência. Aquele boletim de ocorrência, a depender do delegado, gerará um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, que é a abertura de um processo para averiguação do fato. E aí a pessoa apontada como maltratadora do animal deverá ser intimada pela polícia e vai ser escutada, enfim, e se desenrolará. Fechado esse procedimento, o delegado envia para o Ministério Público. Aí o Ministério Público analisará, estudará o caso e ofertará a denúncia ou não. Em entendendo que é crime e ofertando a denúncia, aí vai para julgamento. Mas, dependendo da pessoa, nós, né, de pessoas físicas, o que nós podemos fazer? Nós podemos filmar e também nós podemos ir à delegacia. Se a pessoa tiver medo, já que no lado lá tem um ponto de drogas e tal, pode ligar para o número 190 da polícia. Né? 190. E aí registrar a denúncia. E fica acompanhando. É interessante que quando você ligue para a polícia, você ligue por um celular que tem aplicativo de gravação de ligação. Porque muitas vezes os policiais chacoteiam, desmerecem, principalmente quando é mulher que liga, a ponto, Flávio, de já ter dito, você não tem o que fazer, não tem roupa suja para lavar, quando a protetora ligou. Né? Então, assim, é interessante que se ligue para a polícia por um celular que tem aplicativo de gravação de ligação. Né? Então, assim, porque se isso acontecer, aí nós vamos até a corregedoria fazer a reclamação. E nós, no NEJA, recebemos, assim, as denúncias pelo Instagram. O Instagram é NEJA UFPB. Pelo direct, pode fazer as denúncias que a gente vai dando retorno à medida possível. Santúcia perguntou, e quando a delegacia não quer fazer o BO? Então, justamente, tem que ligar para a ouvidoria. Sim? A ouvidoria da Polícia Civil.
No site, é só entrar na internet e já deixar registrado na sua agenda, professora Santuza, qual é o número da ouvidoria. Mas é só colocar Ouvidoria Polícia Civil Paraíba. Aí sai lá. Tem um direto, que é um fixo, né, um telefone fixo, que é para horário comercial, e tem um 0800 também. Então, é só ligar e dizer o que está acontecendo, que eles vão ser obrigados a fazer por boletim de ocorrência. Professor, uma dúvida. Eu posso tirar um animal? Se eu estou vendo que ele é maltratado, eu posso pegar esse animal? Nós vamos fazer isso amanhã, ou no máximo depois de amanhã, em uma casa, aqui em João Pessoa, em que 2 poodles estão sendo maltratados há semanas. Eu soube faz pouco tempo, né? Assim, a pessoa se mudou, aí deixa esses animais lá, e a cada 10, 15 dias vai colocar água, alimento, o pessoal que ainda joga alimento, porque, enfim, mas nós vamos entrar na casa, pegar os animais, com o médico veterinário que irá atestar os maus tratos, passaremos na delegacia, faremos o boletim de ocorrências e levaremos para um lar temporário. Então, para que um animal... Outro ponto importantíssimo agora, viu, Flávio? Quando um animal está sob maus tratos, qualquer pessoa do povo, a qualquer hora do dia ou da noite, pode invadir um lar, uma casa residencial ou um estabelecimento comercial. Mas para que a pessoa, né, se resguarde, é interessante que esteja ao lado de um médico veterinário, para que o médico ateste, segundo a resolução 1236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, então, segundo a própria resolução que rege a carreira dele, ateste os maus tratos. Aí você, de posse e ação, essa ação precisa ser filmada, totalmente filmada. Aí você, de posse da filmagem, do laudo médico, você vai à delegacia e faz o boletim de ocorrências, para ficar resguardado. Isso o STF, o Supremo Tribunal Federal, entende que é possível, sim, invadir domicílio a qualquer hora do dia ou da noite, quando estamos diante de crime continuado. O que é crime continuado? É o crime que, a cada segundo que vai passando no relógio, ele vai se realizando. E o crime de maus tratos, envolvendo fome, envolvendo local higiênico, é um crime continuado. A cada instante ele está se realizando. Então, eu não preciso chamar a polícia para ir comigo. Se puder, melhor ainda, né? Mas, Então, para resgatar o animal, o mínimo seria eu registrando e o médico veterinário atestando. isso, atestando e depois boletim de ocorrência. Então, não precisa. É interessante que a polícia seja sempre chamada, sabe? Mas, por exemplo, a semana passada, nós ligamos para a polícia, nós falamos com o coronel e tal, e ficamos aguardando numa casa, lá em Cruz das Armas, porque tem um animal abandonado numa situação terrível. Mas aí nós esperamos e ligamos, reforçamos, eles não apareceram. Aí nós entramos na casa e levamos. Aí sim, fizemos todo esse procedimento, filmagem, passamos no médico, temos o laudo, o boletim de ocorrências e tal, para que, se porventura, né, alguém falar ou for questionar, nós temos os documentos. Certo, professor. Nosso tempo está acabando, a gente tem 2 minutos. Eu vou fazer a última pergunta aqui, do Ulisses. Ele comentou, diante dos maus tratos recebidos pelos animais no centro de zoonoses, que tratam os animais de rua como pragas, eu pergunto, já não é hora de serem criados abrigos para animais de rua? Então, os abrigos para animais em situação de rua são necessários, mas pela educação que nós não temos, vai ser um depósito de animais. Então, eu penso que, aliado, e aí seria uma outra live para falarmos sobre a educação animalista, né? Educação animalista. Então, para aliado a essa necessidade de abrigo, de construção de abrigo por parte do poder público, o que é necessário, tem que haver uma conscientização em massa para que os animais não sejam ainda mais abandonados. Perfeito, professor. A gente tem 1 minuto. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui, a sua disponibilidade. Esse assunto rende demais, mas é muito importante. Alguém fez um comentário aqui sobre a educação animalista. Nós vamos fazer uma live, né, professor, sobre a educação animalista. A gente vai anunciar. E quer fazer as suas considerações finais, professor? 30 segundos.
Tá, isso só quero agradecer a presença de todos e de todas e a oportunidade, Flávia, de aqui estar para tratar de tema tão relevante. Tá? É isso. Perfeito. Gente, obrigada pela presença. Qualquer dúvida, @nejaufpb, pode falar com o professor Francisco, que ele é muito acessível, tá? Então, vamos fortalecer o direito animal. Professor, obrigada. Grato. Tchau. Tchau, tchau.